Olá, tudo bem? Estamos começando então mais uma aula, essa é a nossa terceira aula, terceira parte da nossa disciplina de homilética, nossa videoaula, e você é bem-vindo, a participar conosco desse momento também. Esperamos que possamos aí fazer uma transmissão, compartilhar esse conhecimento com vocês e que possamos aprender juntos também, nessa nossa aula, na nossa última aula, nós falamos a respeito dos três tipos de sermão, que é o sermão tópico ou temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre divisões, Nós falamos isso na última aula, se você quiser rever depois a última aula também, para de repente pegar alguma coisa aí que é uma informação que você não teve na outra aula, que talvez eu vou estar compartilhando aqui. Eu vou falar a respeito da divisão do esboço, tá? Eu acho que você já sabe disso, mas eu não falei sobre isso. O que é um esboço, Todo pregador, ele antes de fazer a pregação, antes de pregar diante do público, ele faz um esboço, Então, o esboço, eles são as anotações que nós fazemos para servir de auxílio na hora da pregação. Algumas coisas importantes para falarmos sobre a questão da preparação do esboço, porque o esboço, ele é toda a preparação que nós fazemos antes do sermão. E é importante que nós façamos esse esboço. Algumas pessoas, por exemplo, elas argumentam que não é importante. Na verdade, esse é o argumento do preguiçoso, É o argumento do preguiçoso. Quando nós preparamos o sermão, tiramos um tempo para a preparação dele, nós mostramos para Deus também o quanto nós zelamos com a obra dele. Porque é comum, muitas vezes, que nós, quando é para o nosso trabalho, quando é para outras pessoas, nós tiremos um tempo especial, nos preparemos, estudemos, para fazer aquela atividade, mas muitas vezes para Deus nós não nos preparamos como deveríamos nos preparar. E aí tem inclusive aquela célebre frase, que talvez você já ouviu, certamente nunca falou isso, mas pessoas quando cantam, às vezes dizem isso: olha, eu não ensaiei, mas é para Deus. Então, se é para Deus, pode ser de qualquer jeito. Nós falamos isso, inclusive, na primeira aula. Então, para Deus, sempre precisa ser o melhor. Inclusive, na preparação do esboço. Então, estudarmos, lermos, orarmos, tudo começa pela oração, Nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus. Então, nós oramos pedindo para que Deus nos dê uma mensagem para aquele público que nós vamos pregar. Pode ser numa escola, pode ser para os jovens, pode ser num domingo à noite, num culto de oração, numa palavra introdutória. Então, cada coisa tem o seu tempo, Mas nós nos preparamos, primeiramente nós oramos pedindo que Deus nos dê essa palavra. Quando Deus nos dá a palavra, nos dá aquele texto bíblico, nos dá aquela mensagem, então nós vamos para a preparação daquele texto. A primeira coisa que nós precisamos fazer é estudar bem o texto, Então, termos à nossa disposição bons livros, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, uma boa Bíblia comentada, uma boa Bíblia de estudo, é extremamente importante. Nós precisamos cuidar para não tirarmos da internet as informações que nós precisamos. Não que não hajam boas informações, mas a internet é muito perigosa, Então, a não ser que você tenha um bom site de comentários, algo assim nesse sentido, tudo bem, mas precisa tomar muito cuidado, porque a internet não é exatamente confiável, Daqui a pouco você pode ter um fake news esboço, Você pode pregar algo que não é verdade. Então, tomar muito cuidado nesse sentido. Então, você pegou um texto bíblico, você vai lê-lo várias vezes, e junto com esse material, esses comentários bíblicos, o que eu falei agora há pouco é o mínimo que a gente precisa ter, ter bom material à nossa disposição, uma boa Bíblia comentada, como nós já falamos antes. Nós temos, por exemplo, a Bíblia Shed, a NVI de Estudos, Nós temos Bíblias um pouco mais temáticas, como a arqueológica, Então, são Bíblias muito boas, de estudo, que precisamos ter para preparar um esboço. Mas se você que prega um pouco mais, você precisa ter um material a mais, você precisa buscar se equipar bem com material de estudo, material teológico, um material cristão de qualidade,
para preparar um bom esboço. Fala-se, por exemplo, e isso é uma coisa que a gente tem comprovado, que um sermão, para quem já tem muita habilidade para preparar um sermão, uma pessoa que já tem bastante habilidade, ela vai demorar no mínimo 8 a 9 horas para fazer um sermão. Então, se você está fazendo um sermão em 30 segundos, ou você é um fenômeno histórico, ou você não está fazendo a coisa do jeito certo. Tá? Então, assim, é preciso ter exaustão na preparação, fazer várias vezes a leitura, ver o que cada um desses textos significa, qual é o contexto daquele texto, qual é a questão histórica que envolve aquele texto, né? Porque algo que é muito importante nós enfatizarmos, que a pregação ela precisa ter estudo, né, ensino e ao mesmo tempo precisa ter aplicação. Então, alguns estudiosos, eles falam, inclusive estudando os próprios sermões do próprio Jesus Cristo, né, e também dos grandes avivalistas da história, que normalmente isso é equilibrado aí em torno de 50%. 50% de ensino, 50% de aplicação. Por quê? Quando você prega somente trazendo aplicações, o teu sermão vai ser superficial, né? Não é bíblico muitas vezes é um manual de autoajuda. Quando você apenas traz o estudo bíblico, muitas vezes o próprio público que está escutando, ele pode questionar no que aquele texto é relevante para ele. Então nós temos uma missão, nós transmitirmos, ensinarmos aquele texto que foi escrito há 2, 3, 4, 5, 6 mil anos atrás, ensinarmos aquele texto para quem nos ouve e trazermos também a importância e a relevância que esse texto tem nos dias de hoje na vida de uma pessoa, né? Por exemplo, a questão da salvação, do pecado, do perdão, da família, né? Então nós trazermos isso para as pessoas. Então, mais ou menos é isso, 50% ensino numa pregação, 50% aplicação. Então, ter esse equilíbrio é extremamente importante. Então, você estudou bem, conhece o contexto, então você vai trabalhar a questão da divisão do sermão, do esboço, né? Você vai estar escrevendo ele e fazendo essa divisão. A diferença em termos de estrutura nesses 3 tipos de sermão que nós falamos antes, temática, textual ou expositiva, eu diria que não. Eles têm a mesma estrutura, tá certo? Você tem um tema, tá? Você tem um tema, o tema sempre vai partir do assunto, Você tem uma proposição, né, que é a que vai dar vida às divisões do texto que você está fazendo. Nós vamos falar um pouco melhor sobre a questão da proposição numa outra aula, né? Talvez numa outra aula, acho que hoje não vai dar tempo nessa aula. E nós temos as divisões, então, cada uma das divisões que nós temos no texto. E, por fim, nós temos a conclusão do sermão. Cada uma dessas divisões é importante, tá? Então, quando você vai fazer a pregação, você vai primeiramente ler o texto. Quando você preparou o esboço, você precisa fazer isso. Você precisa descobrir qual é o assunto do texto, tá certo? Olha a diferença da temática para expositiva e para textual. Normalmente, na temática, você que vai colocar o assunto. Na textual e na expositiva, é o texto que vai apresentar o assunto. Olha que riqueza que tem a mensagem textual e a expositiva em relação à temática. Então, é o texto que vai expor o assunto. Então, você está lendo, por exemplo, João 3,16, né, o contexto de João 3. Qual é o assunto? É amor, né? E aí você precisa definir de maneira mais específica qual é o assunto. Então, o texto ali está falando sobre o amor de quem? O amor dos homens? O amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, de um pai para um filho? Não. O texto de João 3,16 está falando sobre o amor de Deus para com os homens, né? Para com a humanidade. Então, esse é o assunto principal do texto, amor e amor de Deus para com a humanidade. E aí você vai falar sobre o que o texto está expondo sobre o amor de Deus, né? E aqui entra, por exemplo, a proposição, né?
Então, o que é a proposição? A proposição, ela vai nos ajudar na questão da divisão. Então, uma proposição, por exemplo, nesse texto, a gente poderia falar sobre os aspectos do amor de Deus, não é verdade? João 3,16 fala sobre isso. Aí seria uma mensagem textual, porque ela só tem um versículo, mas só para a gente resumir aqui. Então, você está falando sobre os aspectos do amor de Deus, ou as características do amor de Deus. Então, essa é a tua proposição. A partir dessa proposição, você vai criar as divisões. Então, por exemplo, se for características do amor de Deus, eu vou usar uma muito simples aqui, uma proposição muito simples para ficar fácil de entender. Então, João 3,16, qual é o assunto? Amor, amor de Deus. Qual é a proposição? Características do amor de Deus. Então, quais são as principais características do amor de Deus retratadas nesse versículo de João 3,16? Então, você vai falar sobre cada uma delas, né? E aqui, eu não vou entrar na questão, mas veja, começa falando sobre Deus amou o mundo, então está falando que é um amor divino, que é um amor universal, né? Porque é para o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho, né? Ou seja, um amor que doa, para que todo aquele que nele crê, ou seja, um amor para a salvação. Então, tudo isso são as divisões. Então, você vai dizer, por exemplo, assim, você está falando sobre as características do amor de Deus. Então, a primeira característica do amor de Deus é que ele é um amor universal. Estou aqui só resumindo, né? É um amor universal, ou seja, Deus amou o mundo, Deus não amou um país, né? Então, você vai destrinchar essa parte do texto, essa divisão. Você vai falar sobre isso. Deus amou o mundo, Deus não amou um país, não amou apenas uma etnia, mas amou todas as pessoas. E você vai destrinchar sobre isso e a partir disso você vai trazer textos bíblicos de outros. Aí você pode pensar textos de outros lugares, tá? Porque a base é a partir do texto que você está pregando. Mas você pode enriquecer a tua pregação trazendo textos de outros lugares, certo? E aí você vai expor essa questão que o amor de Deus é universal. Terminou de expor isso, fecha, faz aplicação, né? Você pode dizer isso para as pessoas, sabia que Deus ama você, independente da família que você nasceu, né? Então você faz a aplicação. Fechou essa primeira característica, você vai para a segunda divisão. Qual seria a segunda divisão nesse caso? A segunda característica do amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É um amor que doa. Então, a segunda característica do amor de Deus é que o amor de Deus é um amor que doa, né? Então, você vai falar sobre que Deus deu, não aquilo que estava sobrando, mas deu aquilo que Ele tinha de mais importante, que foi o seu próprio Filho Jesus Cristo. E você vai expor isso, vai trazer textos, pode trazer ilustrações, contando uma experiência sua, uma frase que alguém escreveu, uma história que você acha interessante, tem que encaixar com o assunto, né? E aí você falou sobre esse amor que doa, fez a aplicação, fecha e vai para a terceira divisão, né? Terceira divisão, aí você vai dizer, uma terceira característica do amor de Deus é que o amor de Deus é para a salvação. O texto diz, para todo aquele que nele crê, né? Então, você vai falar que é um amor que tem um propósito, salvação da humanidade, salvação daqueles que estão perdidos. Você pode usar, de repente, a ilustração ali de Lucas 15, né, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. Então, você vai trazer esses textos, enriquecer essa parte, e aí, quando você termina fazendo a aplicação, você fecha esse assunto e conclui. A conclusão, ela é feita principalmente de uma pequena, leve, rápida revisão das divisões que você fez. Então, você vai lembrar as pessoas. O amor de Deus é um amor tão grande, é um amor para todas as pessoas, é um amor que doa, é um amor para a salvação. E aí você vai fazer o fechamento, é óbvio que eu estou resumindo aqui, né? Precisa enriquecer o texto, e aí você vai fazer a aplicação e vai fazer o apelo. E aí você está finalizando a mensagem, ok? Então, essas são as principais divisões. É muito importante fazer uma boa introdução, né? A introdução ela é extremamente importante, até porque quem prega sempre fica nervoso quando prega. Então, você ter um bom controle da introdução é extremamente importante, porque é um momento que você vai estar nervoso. Se você não tiver um bom conhecimento da introdução que você está fazendo, você pode
ficar mais nervoso ainda e daqui a pouco comprometer todo o sermão, né? Então é importante que você tenha um domínio da introdução. Então você começa a introdução fazendo o quê? Em primeiro lugar, é importante, a divisão ela é dividida basicamente, a introdução ela é dividida basicamente em 3 partes. A primeira é o pano de fundo do texto. Então você vai começar falando sobre o texto. Vamos usar João 3,16? Você vai começar dizendo assim, esse texto nos mostra, né? Claro que estou falando do meu jeito aqui, bem simples, né? Mas esse texto nos mostra um diálogo que Jesus teve com um homem da lei, com um religioso da época, e aí você vai trazer isso, né? Aqui João está falando sobre esse encontro, que foi um encontro à noite, e ele aconteceu por isso, você vai dar um pano de fundo. Aí você vai fazendo uma transição para o assunto, né? Então você vai estar falando, e aí Jesus está falando com esse homem à noite, e o tema que Jesus aborda aqui é o amor de Deus, né? Jesus, ele expõe como Deus ama todas as pessoas e se interessa pela salvação de toda a humanidade. Veja, você está falando sobre o assunto. E aí, depois do assunto, você vai para a terceira parte da introdução, que é o que nós chamamos de palavra-chave, e essa palavra-chave, ela está na proposição. Lembra que nós falamos qual é a proposição aqui? Características do amor de Deus. Qual é a palavra-chave? Característica, certo? Aí você vai dizer, você começou dando pano de fundo, né? Um texto que está nos falando a respeito de uma conversa que Jesus tem com um homem, um doutor da lei, e Jesus fala a respeito do amor, segundo, né, assunto, o amor de Deus. E ele nos apresenta aqui um pouco sobre as características do amor de Deus. É sobre essas características que eu quero falar com você nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. E aí você começa. A primeira característica do amor de Deus é essa. Expõe. A segunda característica do amor de Deus é essa. Expõe. E a terceira característica do amor de Deus é essa. Expõe, fechou e conclui. Certo? Tá. Quantas divisões eu posso fazer? O ideal é que você faça pelo menos 3 divisões. O melhor é uma mensagem de 3 a 5 divisões. Esse é o ideal. 3, 4, 5. A partir disso, o sermão pode ter muitas divisões. Lembrando que se você estiver fazendo um estudo bíblico, né, num congresso de jovens, é diferente, você pode ter muitas divisões, né? Mas é um estudo bíblico. No sermão, na pregação, o ideal é de 3, 2 é muito pouco, tá? Então, de 3 a 5 divisões no sermão. Ok? Só para finalizar então, como eu falei por último para você sobre a palavra-chave. O que é a palavra-chave? A palavra-chave, ela está na proposição. Nesse exemplo que eu usei para vocês, era características. Tá? O assunto é amor de Deus. Então, a palavra-chave vem sempre relacionado ao assunto. Então, o assunto é amor de Deus, característica do amor de Deus. Eu poderia falar, por exemplo, aqui sobre aspectos do amor de Deus. A palavra-chave é aspectos. Mas eu poderia falar também sobre outros assuntos em outros textos. Então, por exemplo, passos para a salvação. Assunto é a salvação. Palavra-chave, passos. Vamos pensar em outras palavras-chave aqui, né? Momentos, visões, né? Características, já falei aqui, né? Perguntas. O que é uma palavra-chave? É ela que vai levar você, ou levar o ouvinte, ou levar você, né, a fazer com que o ouvinte entenda cada uma das divisões, certo? Nós temos, inclusive, na apostila, uma lista de palavras-chave. A palavra-chave, ela sempre vem no plural. Por quê? Porque você vai trazer várias divisões. Num sermão, você não vai falar só sobre o passo, vai falar sobre os passos, sobre os montes, sobre as atitudes, sobre as perspectivas, tá? Então, sempre está ligado ali a uma palavra no plural. Muitas pessoas acabam utilizando a proposição, né, ali características do amor de Deus, passos para a salvação, passos para a santidade, marcas de um jovem cristão. Eles usam também essa proposição para tornando ele o tema da mensagem. Isso é opcional, né? Você pode ter, por exemplo, um tema
aí na tua mensagem uma palavra apenas como tema ou uma frase impactante, né? Mas precisa estar relacionado à proposição. Eu acho que é isso, né? Então, espero que você tenha compreendido um pouco mais como funciona essa questão da divisão. Então, você tem principalmente ali o tema, né, relacionado ao assunto, relacionado à proposição, a introdução dividida em 3 partes, depois cada uma das divisões e finalizando a conclusão. Concluindo então, muito obrigado pela sua participação, Deus te abençoe e que você possa usufruir bastante dessa nossa aula. Tchau, até a próxima.